Alvo de pesquisas arqueológicas, especulações filosóficas, cálculos matemáticos e medições infindáveis, as pirâmides do Egito sempre despertaram e continuarão despertando ao longo dos séculos curiosidade e admiração no ser humano. Durante o período de aproximadamente um milênio, entre 2630 e 1640 a.C., os egípcios construíram suas famosas pirâmides, dentre as quais 3 delas assombram o mundo até hoje pela sua grandiosidade e perfeição arquitetônica. Primeiro, nós precisamos saber o que é uma pirâmide. Uma pirâmide é todo poliedro formado por uma face inferior e um vértice que une todas as faces laterais. Os principais elementos que compõem uma pirâmide são o vértice da pirâmide, que une todas as faces laterais de uma pirâmide, a aresta lateral, a face lateral, que são as regiões triangulares da pirâmide, a aresta da base, a base, que é a região sobre qual se apoia a pirâmide, o eixo da pirâmide, que é a aresta que passa pelo vértice e pelo centro da base, e por fim a altura, que é a distância do vértice da pirâmide ao plano da base. A relação de Euler diz o seguinte, que a soma dos vértices de uma pirâmide mais a soma das faces de uma pirâmide menos as arestas de uma pirâmide é igual a 2. Vamos ver. A relação de Euler diz o seguinte, que a soma dos vértices mais a soma das faces menos a soma das arestas será igual a 2. Vamos comprovar a relação de Euler, usando essa pirâmide como exemplo. Vamos contar quantos vértices ela possui. Possui 1, 2, 3, 4 e 5. 5 vértices. Agora iremos contar quantas faces. 1, 2, 3, 4 e 5 com a base. Agora iremos contar quantas arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se a fórmula de Euler é confirmada. De acordo com as informações, temos 5 vértices mais 5 faces menos 8 arestas. 5 mais 5 igual a 10 menos 8 igual a 2. Está comprovada a relação de Euler. A apótema da pirâmide diz que é o encontro do vértice com o ponto médio de uma das arestas da base, e a apótema da base é o centro da pirâmide ao encontro do ponto médio de uma das arestas da base. O vértice da pirâmide e o ponto médio de um dos lados da base é o apótema da pirâmide. O centro da base e o ponto médio é a apótema da base da pirâmide. A pirâmide, ela será nomeada de acordo com a forma da sua base. Assim, se nós tivermos uma pirâmide cuja base é um triângulo, ela se chamará pirâmide triangular. Se nós tivermos uma pirâmide cuja base é um quadrado, ela se chamará pirâmide quadrangular. E se nós tivermos uma pirâmide cuja base é um pentágono, ela se chamará pirâmide pentagonal. Se tivermos uma pirâmide cuja base é um hexágono, ela se chamará pirâmide hexagonal. E assim por diante, de acordo com a base de cada pirâmide. As pirâmides elas poderão ser classificadas como reta, oblíqua ou regular. Vamos observar.
A pirâmide será reta se a projeção do vértice da pirâmide coincidir com o centro da base. E a pirâmide será classificada como regular quando ela for uma pirâmide reta, cuja base é um polígono regular. A pirâmide será classificada como oblíqua quando a projeção do seu vértice não coincidir com o centro do polígono da base. As faces laterais e as bases formam a envoltória da pirâmide. Essa envoltória é uma superfície que pode ser planificada no plano cartesiano. No caso, a ideia é tomar uma tesoura e cortar a pirâmide exatamente sobre as suas arestas. Depois, reunimos as regiões obtidas num plano. Essa é a figura planificada da pirâmide. A área é todo espaço ocupado por um sólido quando está planificado. Área da base. Base vezes altura, no caso se for um quadrado ou um retângulo, ou base vezes altura dividido por 2, se for um triângulo. Área lateral. O número de lados da pirâmide vezes a área de uma das faces laterais. Área total. Área lateral mais a área da base. Vamos calcular a área dessa pirâmide planificada. A área da base é igual a 4 vezes 4, igual a 16 centímetros ao quadrado. A área lateral é igual a 4, que é o número de lados da lateral, vezes a área de uma das faces laterais. 4 vezes 5,6 dividido por 2, igual a 44,8 centímetros ao quadrado. A área total, que é igual à área da lateral mais a área da base. 44,8 mais 16 é igual a 60,8 centímetros ao quadrado. O volume de qualquer pirâmide, ele será a terça parte do produto da área de sua base pela altura. Vamos observar. Volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. E isso porque a pirâmide ela cabe 3 vezes dentro de um prisma. E nós iremos fazer uma demonstração para explicar o porquê dessa fórmula. Para demonstrar o porquê da fórmula do volume da pirâmide, nós iremos utilizar esses dois sólidos, que possuem a mesma altura. É que a gente cortou a pontinha da pirâmide para poder encher de arroz. E também a mesma área da base, onde nós temos um prisma de base quadrangular e uma pirâmide também de base quadrangular. Agora nós iremos encher a pirâmide de arroz para ver quantas vezes ela irá caber dentro do prisma. Agora que nós já enchemos, vamos despejar dentro do prisma. Como vocês podem observar, ainda não encheu o prisma. Vamos ver quantas vezes vai ser necessário encher a pirâmide para preencher. Agora vamos colocar dentro do prisma. Como nós podemos observar, ainda não preencheu. Vamos tentar novamente. Vamos tentar pela terceira
podemos observar, foi necessário 3 vezes encher a pirâmide para preencher o piso. Apesar de que não preencheu tudo, mas foi porque a gente cortou a pontinha da pirâmide. Então, com isso, nós podemos saber o porquê da fórmula da pirâmide. Porque como a fórmula para calcular o volume do prisma é base vezes altura, é a área da base vezes altura, então a da pirâmide será a área da base vezes altura dividida por 3, porque ela cabe 3 vezes dentro de um prisma. Calculando. De acordo com a imagem, iremos calcular o volume dessa pirâmide. Primeiro, nós precisamos saber qual é a altura da pirâmide. Para isso, utilizaremos a fórmula apótema da pirâmide ao quadrado é igual a apótema da base ao quadrado mais altura ao quadrado. Então, 5,6 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. 31,4 é igual a 4 mais h ao quadrado. Anulando o 4, temos raiz de 27,4 é igual a raiz de altura ao quadrado. Assim, a altura será igual a 5,20. Agora, utilizando a fórmula do volume, a área da base, que é 16, vezes a altura, que é 5,23, dividido por 3, que será igual a 83,68, dividido por 3. E o volume da pirâmide será 27,8 centímetros cúbicos. O princípio de Cavalieri diz que se qualquer plano horizontal secciona dois sólidos com a mesma altura e secções iguais, eles terão o mesmo volume. Podemos encontrar várias aplicações que lembram uma pirâmide. Observe algumas delas. Temos as pirâmides do Egito, relógios em formato de pirâmides, bolsas, velas em formato de pirâmides, entre outros objetos.